eu comecei a sentir um pouco de dor. E eu falei pra ele, cara, eu acho que eu não vou amanhã, porque eu tô com medo dessa dor piorar. E hoje eu tava com os meninos, com alguns amigos, conversando. E eu falei, e aí eu espirrei, eu falei, cara, até pra espirrar tá doendo. E aí eu vim pra cá, pra sala, e eu estava escutando uma música. E ela falava, Jesus, nós já agradecemos pela revelação que o Senhor nos deu, mas nos dá uma nova revelação. E eu cheguei na sala orando isso, sobre uma nova revelação de quem o Senhor é. E eu orava sobre isso. Eu comecei a orar bastante, orei durante toda a sala isso. E alguém orou aqui sobre cura, e eu estava do lado do meu irmão, e eu falei, e aí eu pensei, poxa, seria bom provar do Senhor isso, mas eu fiquei na minha. E aí o meu irmão falou, cara, eu acho que você deveria ir. E eu falei, não, eu acho que tá tudo bem, eu vou, é algo ordinário, é algo super tranquilo, tá tudo bem, não aconteceu nada. E sabe, meus irmãos, ele falou, cara, não julgue o ordinário do Senhor. E aí eu, mesmo com um pouco de fé, eu falei, cara, já que ele está falando isso, eu vou lá pra frente, eu vou testar. E sabe, eu comecei a orar sobre isso sem fé, assim. Eu comecei a orar sobre as minhas costas, eu colocava a mão nelas desse jeito que eu estou fazendo. E eu comecei a orar sem fé, mas eu comecei a falar que o Senhor é o médico dos médicos e Ele cura. E eu comecei a declarar aquilo ali. E quando eu terminei de orar, eu com medo de tirar a mão para saber se ainda estava doendo ou não. Mas eu afirmo para vocês que as minhas costas pararam de doer. Glória a Deus! Talvez você veio aqui sem fé nenhuma ou algo assim, mas a gente clama por uma nova revelação de quem o Senhor é. E eu pedi por isso e Ele se revelou por cura, tá? Muito obrigado a todos. Aleluia.